O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É um prazer e uma alegria novamente estar falando com cada um de vocês aqui dos estúdios da TVD, no programa Conexão Gospel. Sempre uma palavra de Deus, de esperança para a sua casa, para a sua família. Desta vez, como sempre, convidado especial, pastor Dário Pinheiro. Pastor Dário Pinheiro, 56 anos, casado com Arlete Pinheiro, pai de um filho, pastores da Igreja do Nazareno de Mococa. Paz do Senhor, pastor Dário. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, uma alegria ter o senhor aqui. Para mim também é um grande prazer poder estar aqui, poder estar falando com você, pastor. Nós já somos amigos, já tive o prazer de recebê-lo na Igreja do Nazareno, com a sua esposa, que canta muito. Obrigado. E estar aqui também é uma satisfação. Muito bom, uma alegria. E hoje aqui para falar do amor de Deus. Aleluia. Pastor Dário, o senhor nasceu num berço cristão? Não, eu nasci... os meus pais eram católicos, né? E com 17 anos eu me converti. 17 anos. 17 anos. Ainda jovem, como ainda jovem. Nos fala a palavra de Deus. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Foi interessante que um encarregado meu, ele sempre falava para mim, Chico Campiche, ele sempre falava de Jesus, né? E um desses dias eu fui viajar e na volta nós encapotamos um Fusca. Eita! Eu estava atrás, né? E foi interessante porque todos os outros machucaram, né? E eu achei que eu tinha morrido, porque um estava sangrando, o outro estava chorando, o outro estava gritando, e eu não estava sentindo absolutamente nada. Então eu pensei, olha lá, devo ter morrido, né? Mas depois desse acidente, eu realmente tive um encontro com Jesus Cristo no meu quarto. Eu refleti, eu vi, viajando, andando pela cidade, né? Eu vi esse meu querido amigo, né? Que falou de Jesus para mim. Sim. Eu vi ele no carro passando e muito alegre, muito contente. Eu estava voltando para casa, falando, eu quero ter essa alegria dessa pessoa, né? E já meio que decepcionado com tudo aquilo que eu estava vivendo, que não trazia essa alegria, que não trazia esse impacto, eu cheguei em casa e fiz uma oração simples. Falei, Senhor, se o Senhor existe mesmo, fala comigo, né? E fui abrir a Bíblia. No que eu fui abrir a Bíblia, a luz apagou, ou seja, acabou a energia. Né? Falei, não, mas eu vou... Fui lá, busquei uma vela, né? A gente andava muito com vela. Certo. Coloquei, e na hora que eu acendi a vela para ler a Bíblia, naquele momento a luz voltou. E eu pude, então, perceber que Deus estava falando comigo naquele momento. E caiu num texto em que dizia que, mesmo que o seu pai, a sua mãe, todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar. E naquele dia, o Senhor Jesus entrou na minha vida com força. Aleluia! E foi uma Glória bênção. a Deus! Isso é maravilhoso, né? E o senhor já morava aqui no Mococa nessa época, nesse acontecimento? Eu sou arceburguense, né? Mineiro de Arceburgo. Ah, o senhor é igual meu pai também. Mas vim com 1 ano de idade para Mococa. Então, nessa época eu já morava em Mococa, já morava lá na Vila Carvalho, né? Então a gente, família muito pobre, a família de 11 filhos, né? A gente vivia muito bem, né? Nunca nos faltou nada, mas era uma família pobre e que eu comecei a trabalhar muito cedo, com 8 anos de idade. Então a gente, nessa época mesmo que eu me converti, eu trabalhava na antiga Santo Alexandre, que agora é a usina Ipiranga. É a usina Ipiranga hoje. Que bênção. E como que, após essa conversão do senhor, o senhor congregava, aconteceu em qual denominação? Eu congregava na Congregacional, que é a igreja aqui de Mococa, né, que eu gosto muito, que eu amo. E eu costumo dizer que logo que eu me converti, eu já fiquei na porta recebendo os visitantes. Já tinha um chamado? Tinha um chamado mesmo, muito forte, muito intenso, né? Entendo, que maravilha. E casou com quantos anos? 26. 26 anos. Né?
Conheci a Arlete com 24 e 2 anos depois a gente já estava se casando. Olha, que maravilhoso, né? Tudo tem um momento, um tempo exato e Deus prepara todas as coisas, porque nada foge do controle de Deus. Nada. Eu digo que em todos os momentos da nossa vida, Deus está trabalhando, nos policiando, nos moldando. Isso é maravilhoso, né? Vemos Deus trabalhar. É maravilhoso, porque a grande dificuldade do ser humano, né, a grande dificuldade nossa é acreditar que existe um Deus de fato. Quando isso passa a acontecer, a facilidade é muito maior, porque você tem a convicção, a certeza. Aliás, a fé é a certeza, é a convicção, né, das coisas que você não vê e daquelas que ainda vão acontecer. Então, a gente não vive sem esperança, pelo contrário, a nossa esperança é grande de morar com Ele no céu, a nossa convicção é grande de que Ele vai nos ajudar, a certeza de que nós podemos contar com Ele a todos os momentos, que Ele jamais vai nos abandonar, como o texto da minha conversão. Então, por isso, quando Deus está conosco, a gente tem uma certeza, uma convicção de que tudo vai dar certo. No decorrer dessa caminhada cristã do Senhor, já mais de 25 anos de conversão, né? Mais 36 anos. Isso, 36 anos. nem parece, né? Mas é mais de 36. Meu irmão, eu tive vários momentos especiais, né? Mas eu vou relatar aqui o momento da cura da minha esposa, né? Que foi um grande desafio, porque nós tínhamos mudado de Mococa, nós estávamos em Santo André, eu era pastor da igreja, de uma igreja em Santo André, e minha esposa começou a passar muito mal, e não havia, e você ia no médico, o médico dizia que era depressão, que era isso, que era aquilo, e começou a dar remédio para ela, ela foi ficando pior ainda, porque o que ela realmente tinha era uma hepatite C. E naquela época, para nós, a gente nem sabia o que era hepatite C. Eu sou professor de ciência, professor de matemática. A gente tem geralmente estuda a respeito das enfermidades e tudo mais, né? Correto. Mas quando a médica falou que era e que ela estava num estado terminal da hepatite C, ou seja, que ela já podia estar com cirrose no fígado, e nós fomos encaminhados então para o Hospital do Servidor em São Paulo. E esse foi um momento também em que Deus me deu uma música que eu fiz para ela, né, e muito jóia. Depois, quando ela estiver aqui, ela conta para você desse momento especial. E foi muito jóia, porque eu emagreci 15 quilos. E quando houve esse momento, eu fiquei muito triste. Eu clamei a Deus: Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas o meu filho e a minha esposa, o Senhor deixa, porque eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E num belo dia eu estava, a gente morava em Santo André, mas eu estava em Diadema. Como professor, eu pegava aula em Diadema, pegava aula em toda a região ali na Grande ABC. E o médico do servidor me ligou, falou: eu quero que... ela estava para fazer a biópsia do fígado. Sim. O médico falou assim: traz a sua esposa aqui, porque o último exame dela deu negativo para hepatite. E a médica... um dia com mais tempo eu conto para você toda a história. A médica tinha dito que tinha que mandar ela até para outro psicólogo, porque ela perguntou para o médico se ele acreditava na cura dela. Deus confundiu a medicina, confundiu a ciência, para operar o milagre. E esse médico, eu gosto muito dele, eu gostaria até de encontrá-lo, porque eu perguntei: você acredita, doutor, que Deus curou a minha esposa? Ele falou: eu acredito. Olha que benção. E para nós, e eu que a levava no banheiro, a gente estava vendo toda a situação que ela estava, né? Estava bem debilitada já. E ela não precisou nem fazer a biópsia, e até hoje está aí comigo, já fez vários outros exames, né? E graças a Deus, minha esposa, Deus preservou a minha esposa, né, de uma situação de morte. Que bênção, né? Que alegria, porque assim como aconteceu com o Senhor, tem acontecido no nosso meio cristão, onde as pessoas se debruçam a fé em Cristo Jesus, porque os sinais seguirão aqueles que crêem. Glória a Deus por isso, meu irmão, né? Continuará. Glória a Deus. E você que não crê, esse é o meu ministério profético de cura, libertação, e os sinais seguem aqueles que creem. O segredo é a fé, é a chave para que você possa ser curado, para que você possa ser liberto, para que você possa ter vida
e vida em abundância. Louvado seja Deus. Fique conosco, voltamos já já com a continuidade desta programação. A verdadeira sofisticação está nos detalhes. Na H. Oferecemos mais do que produtos. Oferecemos uma experiência, um ambiente exclusivo, atendimento personalizado e peças de qualidade que refletem o seu estilo. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. H. Moda masculina, uma experiência única. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Imagine aquele momento. A entrevista decisiva, o casamento do melhor amigo, a premiação. Tudo depende da confiança que você transmite. E nada dá mais confiança do que vestir-se com excelência. Na Galvani, nós cuidamos disso. Você escolhe o visual perfeito. Nós entregamos a qualidade e o caimento perfeitos. Concentre-se no que importa. Deixe a elegância conosco. Galvani, aluguel de trajes masculinos. Sua história, nosso estilo. Voltamos aqui nos estúdios da TVD, no programa Conexão Gospel, e pastor Dário, da Igreja do Nazareno, dará aqui a continuidade, nos falando do trabalho da Igreja do Nazareno em Mococa, do trabalho missionário, pastor Dário. Como que o senhor tem enxergado a realidade desse trabalho missionário nos dias atuais? Na Igreja do Nazareno, a MNI, como é chamado, né, Missões Nazareno Internacional, é um trabalho desenvolvido com muito carinho, né? Então eu posso dizer hoje que nós temos uma igreja em Santo Antônio da Alegria. Hoje eu estarei lá também ministrando e que tem dado grandes frutos, né? Tem um trabalho de sábado à tarde lá também com o pessoal do vício, né? Que está sempre preso a isso e que semana passada nós recebemos 3 deles lá. Foi muito jóia o culto, foi muito gostoso tê-los lá com a gente. Também temos uma congregação na Coab 2, que está trabalhando a todo vapor. Você que é da Coab 2, se quiser conhecer lá também. Nós estamos levando Jesus para... Eu trabalho na Coab 2 também, na Escola Zenaide, que é uma graça. Tenho o maior prazer de trabalhar lá, diretora Dulce. Que Deus abençoe a vida dela e de todos lá. E também nós temos a nossa escola Kingsland. É um trabalho que Deus colocou no meu coração há muito tempo. É uma escola por princípios, uma escola que tem essa visão cristã e que tem recebido lá bebês de 6 meses até crianças de 5 anos no regular. E temos também o Contraturno, que trabalha com crianças de até 12 anos também. E que para nós é um sonho realizado. E você que ainda não conhece a Kingsland, está convidado a conhecer, porque o seu filho vai ter a prioridade de crescer num lugar seguro, num lugar que não vai ter ideologias e aonde ele vai estar tendo contato com a palavra de Deus também. E também sendo preparado para entrar nas melhores universidades, porque nós não esquecemos do mundo acadêmico lá. A gente entende a necessidade e a importância de todo cristão, de todos nós, estarmos também entrando nas universidades e ocupando os lugares de destaque da sociedade. Porque Deus não nos fez para colocar debaixo da cama, mas para ser luzeiros, né? E também para ser cabeça e não cauda. Então, a Kingsland também é um trabalho missionário da Igreja do Nazareno, que tem esse propósito de formar esse cidadão, essa cidadã, para ser grande. Sem dúvida, o Provérbios diz, dá instrução aos sábios e eles se tornarão mais sábios ainda, né? É isso mesmo. Então, tem que crescer na graça e no conhecimento. Isto é agradável, né? É agradável porque o Evangelho, ele nos traz a notícia que muda a nossa vida, que muda a nossa casa, que muda o nosso meio ambiente. A gente lembra de Daniel, né, que era
culto, né, e revolucionou, tirou praticamente Jerusalém, o povo dele, daquela escravidão de Nabucodonosor. Trabalhando em três impérios diferentes. 3 impérios diferentes. Que coisa linda, né? E Deus quer usar vocês também aí na sua casa. Deus quer trazer mudança no seu meio familiar, na sua saúde psicológica, na sua saúde mental, emocional, física. Deus tem isso para a sua família, para a sua casa. E a receita é esta, como disse Jesus, né? Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A receita é crer, né, pastor? A receita é crer. É crer. Aliás, é a chave, né? É a chave. É a chave. Se você crer, verás a glória de Deus. Maravilha. Pastor, deixa uma palavra para os telespectadores. Eu quero... Você já está preparado aí? Quero deixar uma palavra para você que está nos ouvindo, que está aqui com a gente, que está em João capítulo 5, dos versículos de 1 a 9. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betseda, o qual tem 5 pórticos. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que as águas se movessem, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração, porque as necessidades são grandes. E as enfermidades, seja ela da alma, seja ela espiritual, física, emocional, ela traz para nós consequências graves. No caso que nós estamos lendo aqui, ele estava acamado, ele estava preso e estava com o desejo há 38 anos que fosse curado. E o Senhor Jesus pôde tirar ele desse tempo todo de espera, e ele pode tirar você também. Talvez você esteja esperando que alguém possa te ajudar. E esse que pode te ajudar se chama Jesus Cristo. E ele está aqui hoje, ele está aí na sua casa, ele está com todo desejo de te dar uma palavra de comando, uma palavra direcionada. Levanta e anda. Deus pode, nesse momento, entrar na sua casa e te curar de toda e qualquer enfermidade. Tirar o desânimo, a tristeza, o medo. E eu declaro aqui, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito que habita em mim vai habitar na sua vida e vai libertar você de todo e qualquer mal. Ele veio para libertar os cativos. E que o Senhor Deus te abençoe, te cure e te liberte de todo mal. Em nome de Jesus. Pastor, que coisa linda esta palavra, né? Eu vejo aí falando 38 anos de dificuldade, 38 anos de enfermidade, de paralisia. Hoje temos ainda uma certa facilidade, Sim. Por mais que é difícil, mas tem uma certa facilidade para se transportar. É verdade. Agora eu fico imaginando naqueles dias, há 2000 anos atrás, a dificuldade. E essa pessoa estava ali crendo, né? Crendo naquela tradição, aquele folclore que o anjo desceria e agitaria a água. Mas o próprio Jesus, como o senhor leu, enxergou, viu a necessidade daquele homem. Assim como ele está vendo a minha necessidade, como viu da minha esposa há um bom tempo atrás, e nos abriu os olhos, porque a gente estava esperando. Nós não temos nada contra a medicina, e o hospital que nos atendeu do servidor foi muito jóia, mas Deus, ele tem um plano para a sua vida. Deus, quando te gerou no ventre materno, ele já te chamou pelo nome, e o plano dele, a enfermidade, na maioria das vezes, é para a glória de Deus. Ele permite para transformar o meu caráter, o caráter nosso, e para nos aproximar dele, para saber que ele está conosco em todo e qualquer momento.
Então, não fique preocupado pela luta. Tem um texto de Tiago que diz que a gente tem que ficar contente com a luta, né? Às vezes eu fico preocupado, falando, Senhor, mas como é que eu vou ficar contente com a luta? É que a luta tem um propósito. Toda luta, toda dificuldade que você passar tem um propósito de te tornar santo, preparado para subir com ele para o céu. Pastor, dirige uma oração, que tem essa palavra de esperança. Amém. Maravilhosa. Pai, eu quero entregar neste momento a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que o Senhor possa, Pai, trazer essa vida em abundância que o Senhor nos prometeu. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de declarar a paz sobre a vida de cada um dos amados, a paz que excede todo entendimento, que não é compreendido pela ciência, que não é compreendido pelos homens, mas que entra no nosso coração e nos dá a certeza, a convicção de que o Senhor está presente. De que o Senhor está presente agora aqui, mesmo que a gente não possa ver, assim como o ar que nós não enxergamos, nós temos a certeza que o Senhor está presente. Que o Senhor abençoe esse ministério, Pai, que o Senhor abençoe a Conexão Gospel, que Ele continue trazendo homens e mulheres de Deus aqui para trazer uma palavra viva, cheia de poder e de autoridade, que venha atingir a todas as vidas, porque o Senhor não morreu por uma pessoa, o Senhor morreu por todos nós. Independente, ó Pai, da nossa religião, o Senhor nos ama. E com certeza o Senhor tem um plano e um plano de paz para dar um futuro a cada um de nós. Que Deus abençoe nossa cidade, Mococa, que Deus abençoe nosso estado, que Deus abençoe as nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém. Pastor Dário convida o pessoal, né, para os dias de culto. Amém. Onde o Senhor glória a Deus. Para a glória de Deus. Quero convidá-los para a Igreja do Nazareno. Nós temos culto às quartas-feiras, no sábado à noite para os jovens, domingo de manhã escola bíblica às 9 horas e o culto às 10 horas e o culto à noite às 18 horas e 30 minutos. Eu acho que eu acertei todos os dados aqui. É na rua Santo André, número 159. Ele passou a Biba, vira à direita ali, lá no finalzinho. É uma igreja que vai te receber com o maior carinho possível e é um lugar de cura também, um lugar que você vai experimentar o melhor de Deus. Pastor, Deus abençoe. Obrigado pela participação aqui. Você sabe o carinho que eu tenho por você e foi um prazerzão estar com você. Que Deus te abençoe muito e continue te usando nessa caminhada. Tamo junto. Amém. Obrigado. Deus seja louvado pela sua audiência e pelo seu carinho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces e infinitas consolações hoje e sempre estejam sobre a sua vida. Deus abençoe.